Quero te atualizar sobre o Vasco da Gama. Galdames não terá seu contrato renovado para a próxima temporada e a tendência é que o volante chileno vá jogar na Universidade do Chile. E já tem uma proposta para voltar para o seu país, atleta de 27 anos que não caiu no gol do torcedor, também da comissão técnica e da diretoria. Se quiser 49%, fechamos. Ninguém vai botar dinheiro para não ser o sócio majoritário. É isso que vocês precisam entender, que o torcedor precisa entender. Eu vendo 49%, sim. Mas ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar para não mandar. Ninguém vai botar dinheiro para não mandar. Manda quem bota o dinheiro, mano. E ninguém vai pagar milhões e milhões para ficar apenas com 49%. Isso aí não existe. Isso aí esquece. Daí a informação que trouxe o Zé Colmeia de que o Vasco só venderia 49%. Aí houve a recusa da outra parte, que já tinha se acertado com a ACAP em pagar 600 milhões. E por que estaria pagando 600 milhões? Quase o dobro dos 300 que a 777 pagou. Porque entende a ACAP, que quando a 777 pagou 300, o Vasco era um time que estava na segunda divisão, com problemas seríssimos para subir. Aí conseguiu subir, né, com o gol lá em cima do Ituano, no último minuto. Tinha dívidas com jogadores que não tem mais. E ele ainda citou o seguinte, e é interessante, o Vasco remontou um elenco, correto? Os vários jogadores do Vasco foram dispensados, contratos foram rescindidos e não houve nenhuma ação trabalhista. Não houve nenhuma ação trabalhista. Ou seja, a 777 pagou a todo mundo que foi embora do Vasco e colocou os jogadores dentro do clube, que valorizaram. Por isso que hoje os 300, a ACAP está pedindo 600, ou pediu para essa empresa, ou essa empresa ofereceu, enfim. Por isso essa diferença enorme aí. Barão, só para concluir, para a gente pular para o próximo assunto. Chama a galera para o like, hein, porque estamos com quase 1.500 pessoas nesse momento aqui na live. Se todo mundo der um like agora, um simples like que é de graça, ajuda muito aqui a Hora do Vasco, gente. Só deixar o like aqui é o que a gente pede nesse momento, um likezinho. Fala ali. Só para concluir aqui, igual o Davi está falando que está vendo atrasado, que a gente está explicando que o torcedor ainda não entendeu. Vamos lá, o Exterminador da Colina tá botando vocês doidos que o Vasco vai para a mão do gringo. Rapaziada, o Vasco não vai ser vendido. O que vai ser vendido é a SAF do futebol. A SAF do futebol. E por que existe essa briga nos bastidores? O Vasco é o Vasco, o associativo continua ali, os sócios continuam ali, o conselho continua ali, o presidente continua ali, o vice-presidente continua ali, tudo continua ali, o basquete, futsal, você vai lá na piscina, vai ter tudo, não muda nada. A única coisa que muda é que o futebol vai ter um sócio. Só que não é interessante para muita gente internamente no Vasco ter um sócio, porque o futebol dá dinheiro. Não é que o Vasco vai ser vendido, não, o Vasco nunca vai ser vendido. A partir do momento que alguém se incomoda de ter um sócio no futebol, é porque o futebol dá dinheiro. Dinheiro. Se alguém for vender as ações do basquete, ninguém vai falar nada. Se alguém for vender as ações do futsal, ninguém vai falar nada, porque não dá dinheiro. O Vasco não vai ser vendido. O Vasco é o Vasco, sempre vai ser. Vai ter lá o Pedrinho presidente, Paulo Salomão vice, o Baran sócio proprietário, o Edu sócio estatutário, o Link sócio torcedor. São Januário vai estar reformado para você ir lá ver, tudo, vai ter tudo isso. Só que incomoda muita gente porque o que mais dá dinheiro vai ter um sócio. Ponto final. Podemos pular. Vamos lá. Sobre o Danilo, preste atenção, hein? Passarinho muito bom e bateu de que o Danilo foi oferecido ao Vasco na janela do meio do ano. O Danilo, na Juventus, joga como zagueiro pelo lado esquerdo. Foi oferecido ao Vasco para jogar como zagueiro pelo lado esquerdo. O Danilo tem contrato com a Juventus até o meio do próximo ano. Ou seja, em janeiro agora, ele pode assinar um pré-contrato e ir embora da Juventus sem que o clube italiano receba nada.
ou vai embora no final da próxima temporada, para onde quiser, sem que a Juventus receba nenhum tostão. Teria sido oferecido ao Vasco, tá? O Danilo. Danilo é o lateral direito da seleção brasileira, capitão da seleção. Joga na lateral direita na seleção, mas na Juventus joga na zaga. Só um detalhe, não há nem o que se discutir, na minha opinião, o Danilo jogando no Vasco. O cara que joga na Juventus, disputa um campeonato italiano e joga uma Champions League, mas entra no time do Vasco como titular absoluto, né? Seria um baita reforço. Acho que isso é indiscutível. Então, a questão do Vasco não querer o Danilo foi o quê? Uma ordem o quê? Financeira? Aí beleza. Pode se discutir. Pô, legal, mas não tem dinheiro para pagar. Ok. Zerou o problema, não se discute isso. A oferta seria na casa dos 2 milhões. E o Vasco não aceitou pagar 2 milhões para tirar o Danilo da Juventus. Só que o Vasco pagou 1,5 milhão, cara, pelo Jean Davi. 1,5 milhão. Tudo bem que um é atacante e outro é zagueiro, tem nada a ver um jogador com o outro. Mas, puxa vida, se ele tinha 1,5 milhão para o Jean Davi, eu acho que valeria um esforçozinho para ter o Danilo por 2 milhões. E só para finalizar de minha parte esse tema, antes de eu dar esta informação, eu mandei uma mensagem para o Pedrinho, presidente do Vasco. Não sei se o Pedrinho viu, não sei se o Pedrinho não viu a minha mensagem, ok? Mandei para o Marcelo Santana. O Marcelo Santana leu a minha mensagem e não respondeu a ela. E o Marcelo Santana sempre me responde. Ele não me respondeu. Perguntei para ele, beleza, Marcelo, recebi agorinha uma informação, mas quero confirmar com você. Danilo da Juventus foi oferecido ao Vasco na janela que passou? Ele não me respondeu. Aí eu perguntei para a pessoa, mandei a mensagem para o Marcelo, Santana não me respondeu. Ele, pois é, quem cala consente, e ele sabe que houve sim essa proposta ao Danilo, pelo Danilo. Danilo foi oferecido ao Vasco. Então esse é o tema Danilo aí, gente. Bom, Baran, em relação ao Danilo, cara, eu tenho, assim como todo torcedor que gosta da seleção brasileira, eu tenho uma rejeição a esse nome, tá? Primeiro, porque não vai ser um jogador que vai vir aqui... Então, mas eu só quero que entenda, o Danilo, no Vasco, jogaria como joga na Juventus, zagueiro, não seria lateral direito, tá? Não, beleza. Mesmo assim, é um jogador que tem uma rejeição muito grande hoje com a torcida brasileira, de modo geral. Assim como a gente olha o chat aqui, várias manifestações aqui no chat, como o Bob Crazy, a rapaziada aqui dizendo que... O Jorge Antônio dizendo que não, o Ivan também dizendo que não. Muita gente falando que não gosta desse nome. Eu vou ser sincero, eu nunca vi o Danilo jogar de zagueiro. Nunca vi, sinceramente mesmo, nunca vi o Danilo jogar de zagueiro. Ele lá na Juventus agora, vamos olhar aqui, ó, os números, são 7 jogos, 3 como titular na Série A desse ano, nessa atual temporada. Aqui, ó, Série A, né, estamos aqui olhando, ó, Série A, que é a primeira divisão do futebol italiano. 7 jogos, 3 como titular, uma média de minutagem por partida de 45 minutos, jogou 313 minutos. Bom, parece que o Danilo não está jogando muitos jogos, né? Parece que ele está sendo mais reserva do que titular. Vê se ele jogou agora pela Champions. Teve jogo eles venceram. Da semana. Teve jogo agora da semana pela Champions, que é o que vale mais, né? É o que eu imagino que o técnico põe o que tem de melhor em campo, né? Então, Barão, o último jogo dele foi dia 2/11. Contra o Udinese. Foi a última vez que ele entrou em campo pelo time da Juventus, tá? Essa foi a última vez que ele esteve em campo. Então, assim, chama atenção, cara. É realmente algo que eu, sinceramente, não fico animado, não. Não é um jogador que, eu sendo muito honesto com vocês, cara, não é um jogador que eu tenho o sonho de ver no Vasco. Longe disso, cara. Eu, sinceramente, não me anima, amigos. Passo a palavra. A questão não é nem essa, tá? Da performance do jogador ou qualquer coisa. Não é um jogador, taticamente falando, que preencheria o espaço que o Vasco precisa no elenco. O Vasco precisa de um zagueiro pela esquerda. O Danilo é um lateral direito
automaticamente jogaria de um zagueiro pela direita. Nós temos opções hoje, né? Eu acho Olímpia, só te interromper rapidinho. Sim. Ele entrou nesse jogo no lugar do André Cambiasso, que é lateral esquerdo. Então, assim, ele está sendo utilizado lá como lateral e como zagueiro, né? Então, desculpa te interromper, mas só para informar. Ele está jogando lá como zagueiro pela esquerda, praticamente. Zagueiro pela esquerda, Danilo, lateral direito. É, o que ele está sendo utilizado já há algum tempo na Juventus assim, cara, já há algum tempo. Então, por isso, então, que ele está jogando pouco, porque é um lateral direito nato na seleção brasileira, joga como lateral direito, né? É um cara que atua muito com a perna direita. Eu não vi, como o Edu nunca viu ele jogar bem, eu nunca vi ele jogar com a perna esquerda. Eu, pelo menos, nunca vi um domínio de bola dele com a perna esquerda. Agora, se ele joga pela esquerda, é a mesma coisa de botar o Léo pela direita, né? Vai ser algo inviável. Talvez ele tenha entrado como lateral. Aí é outra situação. Ele entrando como lateral esquerdo, o jogador ele tem de cortar para o meio num lance ofensivo e finalizar. Aí ok. Agora, jogando como um zagueiro pela esquerda, eu já acho que ele não se encaixaria nesse esquema do técnico Rafael Paiva. Mas, enfim, é o Danilo, na minha opinião. O torcedor não gosta dele, tem a rejeição, mas, é o Danilo. É o Danilo, gente. Gente, vem cá, nós estamos falando, se não serve para o time do Vasco, cadê o Edu? Eu queria falar isso na cara do Edu. O Edu não está aqui. Ele cansou, ele tem agora um período de descanso na live. Gente, vamos botar os pés no chão, porra. Se o capitão da seleção brasileira, tu pode achar a seleção uma merda, tu pode achar que ninguém presta, tu pode achar que é a pior geração de todos os tempos, tu pode achar o que quiser da seleção brasileira. O que tu quiser achar da seleção brasileira, tu pode achar. Tô falando aqui pra geral. Falar que um capitão da seleção brasileira não entra no time do Vasco, isso é brincadeira, porra. Falar que um cara que joga no futebol italiano, que teve o contrato renovado no final do ano passado, por mais um ano na Juventus. O cara que joga uma Liga dos Campeões, que um cara desse não entra no time do Vasco. Não, não serve para o Vasco. Você pode falar que não serve por causa do salário, orçamento, o que quiser pode falar. Mas caraca, mano, tu falar qualquer opinião que fale, não, Danilo no Vasco não daria não. Pô, o que é isso? São jogadores que você não pode pensar duas vezes. Como o Flamengo não pensou duas vezes para trazer o Alexandro, não pensou duas vezes para trazer o Davi Luiz. Você não pode pensar duas vezes num cara desse. Como o Fluminense não pensou duas vezes antes de trazer o Marcelo, antes de trazer o Thiago Silva. E o Danilo está em atividade. Não é que o Danilo é um ex-jogador da seleção brasileira, não. Seleção brasileira, a gente foi convocada sexta-feira passada. Um dos convocados, sabe quem é? Danilo. Porra, a gente achar que um jogador de seleção brasileira não serve pro Vasco é brincadeira, porra. É isso aí, rapaziada. Ficamos aí com um giro de notícia aí, toda a informação relevada ao Vasco. E também, rapaziada, dá uma olhada aí pra ver o que vocês acham do vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sino para ter as notificações. E não se esqueça de deixar aquele like aí pra gente ficar cada dia mais forte aí no YouTube. E também inscreva também no canal aí. Valeu? Um abração. Tchau, tchau.